No aniversário de 9 anos de Fanny, em 2019, Kaelta chegou ao seu limite. Ela não queria mais continuar naquele tipo de trabalho, não só pela questão financeira, mas porque tinha medo de que, um dia, seu filho acabasse encontrando aqueles vídeos. Pensou que seria melhor voltar a ser artista assim, pelo menos, o dinheiro ia direto para o bolso dela e não ficariam rastros digitais do seu passado. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje temos mais uma história real de arrepiar, daquelas que deixam qualquer um sem palavras. Desta vez, vamos até a cidade de Patem, em Mianmar, para falar de um caso um pouco diferente do que costumamos trazer por aqui, mas que é, sem dúvida, cheio de mistério e extremamente intrigante. Então, sem mais enrolação, bora mergulhar nessa história e descobrir todos os detalhes juntos. Antes de mergulharmos na história de hoje, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se puder, compartilha com seus amigos também. Quanto mais gente alcançarmos, melhor. Beleza, agora vamos ao que interessa. Nossa história acontece em Patem, Mianmar, e gira em torno de uma mulher chamada Kaelta, nascida em 1975. A vida dela foi cheia de altos e baixos. Quando você ouvir tudo o que aconteceu, provavelmente vai ficar sem acreditar. Desde pequena, Kaelta enfrentou dificuldades. Perdeu a mãe cedo e, como filha única, cresceu sob a pressão do pai, o Sr. Girava, um alcoólatra severo que nunca demonstrou carinho por ela. Como a convivência era insustentável, ela acabou indo morar com a avó. Mas, quando a senhora faleceu em 1996, Kaelta teve que voltar para a casa do pai. Foi aí que sua vida tomou um rumo ainda mais difícil. Para pagar as dívidas dele e sustentar a casa, ela foi obrigada a servir os amigos ricos do pai. Sem opções, Kaelta teve que aceitar essa realidade. Nos anos seguintes, ela sobreviveu como pôde, trabalhando como mulher de conforto. Mas, em 2002, aos 27 anos, conheceu um homem que parecia aceitá-la do jeito que ela era. Só que, como já era de se esperar, seu pai não aprovava o relacionamento. E não era só porque perderia sua fonte de renda, mas também porque o homem em questão era um pedreiro e vivia bêbado. O Sr. Girava tinha certeza de que ele só queria se aproveitar da filha para conseguir dinheiro. Mesmo assim, Kaelta decidiu se casar sem a bênção do pai. Mas o casamento não durou nem 6 meses. O marido não era nada confiável e, pior, queria que Kaelta continuasse trabalhando como copeira para sustentá-los. Sem pensar 2 vezes, ela pediu o divórcio. Afinal, já bastava ter um pai problemático, não precisava de um marido igual. Depois da separação, ela voltou a morar com o pai. Em janeiro de 2003, Kaelta ficou oficialmente viúva do ex-marido e tentou seguir a vida trabalhando como vendedora de cosméticos em um shopping no centro de Patem. Mas o salário era baixo e as contas não paravam de chegar. Para piorar, muitas de suas amigas tinham empregos paralelos nos fins de semana para conseguir uma grana extra. Aos poucos, a influência do grupo e as dificuldades financeiras fizeram com que Kaelta voltasse ao trabalho que havia deixado para trás por quase 2 anos. Foi em 2008 que sua vida tomou um rumo inesperado. O Sr. Girava conheceu Nivat, um policial bem respeitado na cidade, casado e pai de 4 filhos. Ele fazia parte do mesmo grupo de ciclismo que seu pai e, ao longo do tempo, ficou sabendo da existência de Kaelta. E, aparentemente, ela era exatamente o tipo de mulher que ele gostava. Nivat começou a visitá-la com frequência, sempre com alguma desculpa. Um café aqui, uma conversa ali. Até que um dia, ele se interessou de verdade por Kaelta. E, para o pai dela, isso foi uma grande oportunidade. Sem hesitar, ele praticamente ofereceu a filha como segunda esposa ou, pelo menos, para uma noite. Sim, é surreal imaginar um pai fazendo algo assim, mas para Nivat, essa franqueza era exatamente o que ele queria. O acordo foi fechado, e Kaelta não teve escolha. O primeiro encontro aconteceu em agosto de 2008. Ela tinha 33 anos, e Nivat, 35. Desde o início, ficou claro que ele não queria apenas um caso passageiro. Ele se tornou obsessivo por ela. O que começou como um acordo entre ele e o pai dela rapidamente virou uma relação sufocante. Nivat passou a controlar cada passo de Kaelta, proibindo-a de sair com outros homens,
o que não fazia parte do trato. Quando a situação começou a ficar insuportável, Kael'ta desabafou com o pai sobre o comportamento estranho de Nivat, especialmente suas exigências esquisitas e irracionais na cama. Mas, em vez de apoiá-la, o Senhor Jirava apenas disse que ela precisava se adaptar e parar de ser teimosa. E pior, ele ainda negociava diretamente com Nivat os limites da relação. Para ele, era melhor que a filha fosse uma amante cara do que continuar brigando contra algo que parecia inevitável. Apesar de se sentir presa, Kael'ta ainda queria manter um pouco de sua liberdade. Queria continuar trabalhando, ter sua independência, sair com os amigos e não ser apenas uma posse de Nivat. Mas, como seu pai já tinha fechado o acordo com ele, ela acabou cedendo e aceitou parar de trabalhar. O Senhor Jirava até alugou uma casa separada para que Nivat pudesse ir e vir quando quisesse. No começo, as coisas pareciam ter melhorado. Nivat começou a demonstrar mais carinho por Kael'ta e até prometeu que um dia deixaria a esposa e os filhos para ficar com ela. Isso reacendeu uma esperança nela, uma vontade de acreditar que, talvez, ela ainda pudesse ter a vida com a qual sempre sonhou. Mas essa esperança durou pouco. Em agosto de 2010, Kael'ta deu à luz seu filho, Fani, e, depois disso, Nivat começou a se afastar. No início, ela não se importou muito, já que ele ainda mandava dinheiro e, enquanto Fani tivesse o que precisava, ela conseguia dar um jeito. Mas, conforme o tempo passou, Nivat foi sumindo cada vez mais. Quando o menino completou 3 anos, ele simplesmente desapareceu. Nada de dinheiro, nada de ligações atendidas, nada de respostas. Irritada, Kael'ta começou a mandar mensagens ameaçadoras, dizendo que se apareceria na casa dele para contar tudo à esposa. Seu pai também precisava de dinheiro e começou a pressioná-lo, mas Nivat se recusava a ajudar. Foi então que, em dezembro de 2013, desesperado, o Senhor Jirava decidiu ir até a casa de Nivat pedir ajuda para os netos. Mas, ao invés de ajuda, recebeu uma recepção violenta. Nivat não só o expulsou como também o agrediu. Dias depois, apareceu na casa de Kael'ta, onde ela morava com o filho e o pai, e prometeu que começaria a mandar dinheiro no mês seguinte, mas deixou um aviso claro. Era para nunca mais irem até a sua casa. Se a esposa descobrisse, sua carreira e sua reputação na polícia estariam arruinadas. Por algumas semanas, tudo ficou em silêncio. Mas, em fevereiro de 2014, o Senhor Jirava, teimoso como sempre, voltou à casa de Nivat para exigir mais dinheiro. Nivat já estava no seu limite e sua esposa começava a desconfiar das visitas frequentes daquele homem. Então, na noite de 14 de fevereiro de 2014, por volta das 23 horas, enquanto o Senhor Jirava bebia em um bar, foi atacado por um agressor desconhecido e morto. Kael'ta imediatamente chamou a polícia, mas nada foi investigado. O caso foi simplesmente arquivado. Ela não conseguia se livrar da sensação de que Nivat, ou alguém próximo a ele, poderia estar envolvido na morte do seu pai. Esse pensamento a aterrorizava. Com medo do que poderia acontecer a seu filho, decidiu nunca mais pedir nada a Nivat. Agora, ela vivia em alerta constante, temendo que algo pior pudesse acontecer com Fani. Conforme o tempo passou e Kael'ta foi ficando mais velha, conseguir um trabalho estável se tornou ainda mais difícil. Sem muitas opções, procurou uma antiga amiga, Lamai, com quem havia trabalhado na loja de cosméticos. Lamai tinha mudado de vida, se casado e seguido em frente, mas ainda mantinha alguns contatos. No fim, sem saída, Kael'ta voltou a trabalhar na noite. Para proteger o filho da verdade, Lamai o acolheu e dizia a ele que sua mãe trabalhava como faxineira de hotel e por isso chegava sempre tarde. Muitas pessoas suspeitavam da realidade, mas Kael'ta manteve seu segredo, fazendo o que podia para pagar as contas. No final de 2018, Kael'ta conheceu Songkid, um ex-soldado de 31 anos, 11 anos mais novo que ela. Os dois tinham personalidades complicadas e conheciam bem os defeitos um do outro, mas, mesmo assim, começaram um relacionamento. Com o tempo, Songkid conseguiu convencê-la a gravar conteúdo explícito com ele para vender online. No início, o dinheiro era bom, e eles chegaram até a publicar vídeos em sites adultos, lucrando muito. Mas, como sempre, a ganância falou mais alto. Songkid ficava com a maior parte do dinheiro e dava a Kael'ta apenas 10% do que ganhavam. Pior ainda,
Ele mentia descaradamente sobre os valores reais. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que estava sendo usada. Tinha um filho para criar, contas para pagar e ainda assim ficava com a menor parte do que era seu próprio trabalho. As discussões sobre dinheiro começaram a ficar frequentes, e o relacionamento deles foi ficando cada vez mais tenso. No aniversário de 9 anos de Fanny, em 2019, Kaelta chegou ao seu limite. Ela não queria mais continuar naquele tipo de trabalho, não só pela questão financeira, mas porque tinha medo de que, um dia, seu filho acabasse encontrando aqueles vídeos. Pensou que seria melhor voltar a ser artista assim, pelo menos, o dinheiro ia direto para o bolso dela e não ficariam rastros digitais do seu passado. Mas Song Kid não estava pronto para deixá-la ir. Ele tentou se desculpar, com medo de perder a fonte de dinheiro que tinha nela, mas Kaelta estava decidida. Quando ela tentou terminar tudo, ele começou a ameaçá-la. Chegou ao ponto de dizer que faria mal a Fanny se ela não voltasse atrás. Foi a gota d'água. Kaelta não pensou duas vezes e denunciou Song Kid à polícia. O destino, no entanto, pregou uma peça. Quem atendeu o caso foi ninguém menos que Nivat, o mesmo homem com quem ela tinha se envolvido anos antes. Ele advertiu Song Kid para ficar longe dela e de seu filho. Assustado, o ex-soldado desapareceu de suas vidas. Apesar disso, a relação entre Kaelta e Nivat continuou fria e distante. No fundo, ela queria que ele fosse mais presente para Fanny, mas sabia que era arriscado demais. Se a esposa dele descobrisse, tudo poderia sair do controle. Quando a pandemia chegou em 2020 e fechou praticamente todas as empresas, quem mais ajudou Kaelta foi Lamai e seu marido. Com o hotel fechado e sem clientes, ela ficou sem renda. Mas, quando as coisas começaram a melhorar em 2021, ela resolveu tentar algo diferente. Entrou em aplicativos de namoro, buscando melhorar sua situação financeira. Tinha dívidas para pagar, precisava retribuir a ajuda de Lamai, acima de tudo, queria colocar Fanny de volta na escola. Ele já tinha 11 anos e suas necessidades só aumentavam. Mesmo aos 45 anos, Kaelta ainda chamava atenção. Trabalhando mais do que nunca, atendia clientes do meio-dia até tarde da noite, muitas vezes voltando para casa só ao amanhecer. Fazia tudo pelo filho. Por mais difícil que fosse, ela seguia em frente, garantindo que as contas fossem pagas e que Fanny tivesse um futuro melhor. Na madrugada de 23 de outubro de 2021, por volta das 2 horas, Kaelta foi ao Ibis Hotel encontrar seu último cliente da noite, Sufashai, um rapaz de 22 anos que trabalhava com telecomunicações. A essa altura, ela já estava exausta. Sufashai até cogitou cancelar o encontro, mas Kaelta insistiu, dizendo que só estava cansada porque tinha ajudado em uma festa. Mesmo depois de atender outros clientes naquela noite, ela decidiu seguir com o combinado. Sufashai parecia ser um cara tímido e tranquilo, mas tinha mais energia do que aparentava. Não se sabe exatamente o que aconteceu durante o tempo que passaram juntos, mas, por volta das 4 horas da manhã, Kaelta adormeceu. 1 hora depois, Sufashai acordou e se deparou com uma cena aterrorizante. Kaelta estava caída no chão do banheiro, cercada por uma poça de sangue. Seu rosto estava pálido, e ela não respirava mais. Desesperado, ele tentou ligar para a recepção do hotel, mas ninguém atendeu. Entrou em pânico e começou a gritar por ajuda. Só então, a equipe de limpeza ouviu os gritos e correu para acordar a recepcionista. Quando entraram no quarto, perceberam que algo estava muito errado. Chamaram uma ambulância, mas já era tarde demais. Kaelta não resistiu. Quando a polícia começou a investigar, Sufashai foi direto ao ponto. Disse que não fazia ideia do que tinha acontecido. Ele e Kaelta haviam se conhecido apenas 1 semana antes pelo aplicativo de namoro e marcaram um encontro pago. Naquela noite, depois de alguns cancelamentos anteriores que ela justificava dizendo estar ocupada com trabalho de escritório, mas ele suspeitava que fossem outros clientes, finalmente se encontraram. Ele afirmou que, embora ela parecesse um pouco cansada, ainda era encantadora e profissional. E, mais do que tudo, insistiu que não tinha nada a ver com a morte dela. O advogado de Sufashai parecia estar realmente se esforçando para defendê-lo, insistindo que a causa exata da morte de Kaelta fosse investigada a fundo. E foi o que aconteceu. Os exames revelaram que houve danos significativos nos órgãos internos de Kaelta,
o que provavelmente causou sangramento intenso. Mas não parou por aí. O médico também concluiu que ela sofreu um ataque cardíaco logo após sentir uma dor no banheiro. Embora não possamos entrar em todos os detalhes, uma análise mais aprofundada dos registros telefônicos de Kael'thas trouxe à tona algo preocupante. Entre as 17 horas de sábado e pouco depois da meia-noite de domingo, Kael'thas atendeu 12 homens, alguns até ao mesmo tempo. Sufashai foi o 12º cliente e, por pouco, ela não cancelou o encontro porque estava completamente exausta. De acordo com seu amigo Lamai, Kael'thas ainda tinha atendido 9 outros clientes no dia anterior. Imagina o quanto ela estava ganhando, trabalhando sem parar, atendendo uma demanda cada vez maior. O exame médico revelou que não havia nenhuma condição de saúde pré-existente que explicasse o trauma em seu corpo. Parecia ser uma combinação de fatores: o esforço físico de atender tantos homens, talvez até alguns com exigências mais intensas, e o cansaço acumulado. A investigação concluiu que o estresse, o choque e a falta de descanso provavelmente foram os responsáveis pela parada cardíaca. No fim das contas, a polícia concluiu que a causa mais provável da morte de Kael'thas foi um ataque cardíaco desencadeado pela tensão física. Em 28 de março de 2022, os promotores e juízes tomaram a decisão final. Retiraram todas as acusações contra Sufashai. Não havia provas que o ligassem diretamente à morte de Kael'thas. A causa oficial foi considerada como morte natural, um ataque cardíaco ocorrido enquanto ela estava com ele. Não haviam sinais de lesões externas, hematomas ou cortes, nada de suspeito. Foi simplesmente um problema de saúde interna. E com isso, Sufashai foi libertado. Quanto ao filho de Kael'thas, Fanny, ele foi acolhido por Lamai e seu marido, que o trataram como se fosse seu próprio filho. Fanny cresceu acreditando que sua mãe tinha morrido em um acidente de trabalho. Alguns parentes de Kael'thas sugeriram que ele fosse enviado para viver com seu pai biológico, Nivat. Mas Lamai se recusou. Kael'thas sempre dizia que Nivat nunca havia reconhecido Fanny como seu filho, temendo que sua esposa descobrisse e arruinasse sua reputação. Parecia que Nivat nunca quis assumir a paternidade, deixando Lamai e seu marido com a responsabilidade de criar Fanny como filho deles. Porém, havia rumores sobre uma outra versão dos acontecimentos. Alguns diziam que Sufashai havia sido contratado por Nivat ou por sua esposa para encenar o encontro e, no processo, causar a morte de Kael'thas. Mas nunca surgiram provas concretas para apoiar essa teoria, e o caso nunca foi reaberto para uma investigação mais profunda. O advogado de Sufashai, por sua vez, afirmou várias vezes que não havia nenhuma conexão entre ele e Nivat, desafiando quem tivesse evidências de uma conspiração a apresentá-las. Porém, mais de um ano se passou desde o fechamento do caso, e nada mais apareceu. Ficou sendo apenas mais um desses rumores que ninguém podia provar, mas que todo mundo parecia conhecer. Que lições podemos aprender com essa história?